E aí galera, meu nome é Jorge, estou aqui comigo Vanessa, Alice e a Ivne. No podcast de hoje vamos conversar sobre a imigração dos europeus para o Brasil na época da República Velha. Quais ideias estavam presentes por trás disso nesse processo, Alice? Olhe, Jorge, nesse período o país sofria as mudanças após ser proclamado república. E dentre essas mudanças estavam as mudanças no perfil econômico, por exemplo, a valorização capitalista, a produção cafeeira, o aumento das indústrias e também o encaminhamento para o fim da escravidão, que inclusive o Brasil foi um dos últimos países a libertar os escravos da escravidão, porque ele estava sofrendo já aquela pressão internacional, né? Tudo isso contribuiu para a vinda dos europeus para o país. Inclusive, podemos pensar que esse fluxo migratório alterou a composição da sociedade, intensificando a miscigenação. E esse fato ele favorecia os ideais elitistas de embranquecimento. E então nós temos a categorização da política do embranquecimento, demarcado pelo racismo derivado da escravidão. E também nós podemos pensar que nesse período perpetuava-se as teorias clássicas eugenistas, que exaltavam a pureza racial e pregavam a mistura racial que provocavam necessariamente degeneração. Alice e Ivne tocam em um ponto muito importante, como a Alice já falou e contribuiu, muito bem colocado, que a vinda dessa mão de obra branca para o nosso país derivou, né, dessa valorização do capitalismo que acabou pressionando para o fim da escravidão, para que as pessoas começassem a consumir para fazer com que esse capital girasse e precisava de uma mão de obra, que foi a mão de obra assalariada, que é a mão de obra branca. Mas por trás disso, como o Ivne traz, a gente vem com a tese eugenista que ressurgia na época, que é a tese de branqueamento, que ela surge então como uma possibilidade de transformar uma raça inferior em uma raça superior. Essa raça inferior, dito aqui, era a raça negra. Os pensadores da época acreditavam que o enobrecimento das raças inferiores só poderia ser alcançado se fosse possível garantir uma predominância numérica de brancos em casamentos interraciais. Esse foi o raciocínio que justificou uma política de Estado que objetivava trazer essa mão de obra branca ao Brasil. Um documento publicado pela Diretoria-Geral, que eu acabei tendo acesso em umas pesquisas e quis trazer para vocês verem, é uma estatística assinada por Oliveira Viana, que avalia o resultado do censo de 1920 e é muito interessante. Vou colocar agora aqui uma citação para que vocês possam tomar conhecimento. Constata-se uma tendência que está se tornando cada vez mais visível e definida, a progressiva arianização dos nossos grupos regionais, ou seja, o coeficiente da raça branca está se tornando cada vez maior em nossa população. Os brancos vão se rebelar e, ao final, esterilizar inteiramente a raça negra. Meus amigos, esse é um fragmento de um roteiro de um livro publicado por Monteiro Lobato na década de 20. Lobato considerava seu livro choque, um grito de guerra pró-eugenia que serviria para espalhar noções de limpeza. Mas é importante pensar que noção de limpeza era essa que ele falava. Essa noção de limpeza ela estava para além das cidades, como na época aconteceu a urbanização dessas cidades, então as pessoas foram deslocadas dos centros para as encostas da cidade. É que a gente pode pensar no princípio das favelas que nasce aí. E essa limpeza, ela vai além das estruturas, mas também parte para as camadas sociais e a parte humana, que é a eugenia na qual falamos nesse processo. Então tivemos contato a uma carta escrita a Renato Kell, que foi um médico e propagandista do Brasil, onde ele vai dizer: esse ponto que Vanessa toca ele é muito importante, porque hoje, na sociedade, a gente tem um conceito de que marginal é sinônimo de bandido. E isso vem surgindo a partir daí. Porque assim, quando os negros eles vão morar às margens dos centros da cidade, eles passam a entrar em vida de crime também para poder sobreviver. E hoje a gente tem marginal como sinônimo de bandido. Carta escrita a Renato Kell, médico e propagandista da eugenia no Brasil. Renato, tu és o pai da eugenia no Brasil, e a ti devia eu dedicar meu choque, grito de guerra pró-eugenia. Vejo que errei não te pondo lá no frontispício, mas perdoai a este estropiado amigo. Precisamos lançar, vulgarizar estas ideias. A humanidade precisa de uma coisa só, poda, é como a vinha. Sim, amigos, a gente vê bem forte e bem distinto na carta que Monteiro Lobato ele usa a palavra poda e usa a palavra vinha. Então fica bem claro que tipo de conceito do que ele está falando,
que nada mais é do que a reflexão da tese eugenista. Podar e a vinha. A vinha é a árvore que dá fruta, ou seja, dá uva, né? Quando a gente fala em podar, a gente vai fazer o quê? Vai cortar. Retirar de que maneira? É o que a gente traz, é essa mestiçagem que ele acredita que é uma maneira de degeneração da sociedade. Então, eles vão pensar em um método de poder minimizar o percentual da população negra no Brasil naquela época. E a Alice, ela traz nessa citação uma coisa bastante importante que a gente tenta ressaltar aqui na nossa conversa, que é o início dessas favelas, o início do que a gente pensa hoje como negro, como bandido. Mas como isso surgiu? Não é do nada, é bom a gente lembrar que isso tem um conceito histórico, tem um início, que é esse meio que esse escanteio da população negra para as partes mais periféricas da cidade, que daí ressurge tudo que a gente tem consequente na sociedade hoje, como aqui nossa amiga Alicia já resumiu pra gente. Então, dentre as obras infantis de Monteiro Lobato, é possível encontrar também traços notoriamente racistas, como a cena do anjo, no livro Memórias de Emília. Não sei se vocês já tiveram contato, mas a gente vai estar passando aqui para vocês tomarem conhecimento. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Pedrinho dava pontapés raivosos na casca de laranja. Narizinho, no colo de Dona Benta, soluçava com desespero. Só Emília não chorou, apenas enfureceu contra a tia Anastácia. Aquela burrona prometeu que cortava a asinha dele e não cortou, agora está aí. Foi correndo à cozinha tomar satisfações. Viu o que a senhora fez? Por causa de sua lerdeza, do seu medo, do tal sacrilégio, perdemos o nosso anjinho, voou, foi-se para sempre. Nastácia enxugou uma lágrima na ponta do avental. Mas eu não tinha coragem de cortar a asinha dele, Emília. Tive medo. Essas criaturas do céu são as aves de Deus. Deus podia me castigar. Castigar nada. Todas as aves são de Deus e, no entanto, prendemos canários e sabiás nas gaiolas e comemos pombos assados sem que Deus se importe. Pensa que ele fica o tempo todo prestando atenção nas aves do quintal do céu? Tem mais que fazer, boba. Além disso, anjo é coisa que há lá por cima aos milhões. Um de menos, um de mais, Deus nem percebe. Perdemos nosso anjinho por sua causa, burrona. Negra beiçuda, Deus que te marcou alguma coisa em ti achou. Quando ele preteja uma criatura assim, é só por castigo. Tia Anastácia rompeu em choro alto, tão alto, que Dona Benta veio ver o que era. Emília explicou. Esta burrona teve medo de cortar a ponta da asa do anjinho. Eu bem que avisei, eu vivi insistindo. Hoje mesmo insisti. E ela com esse beição todo. Não tenho coragem, é sacrilégio. Sacrilégio é esse nariz chato. Estas, dentre outras, são releituras que cabem-nos a criticar as configurações de Monteiro Lobato, como autor da época que tem suas obras até hoje reconhecidas no universo infantil. Aí eu te convido a perguntar, você realmente conhecia esse Sítio do Pica-Pau Amarelo desse jeito? Não dá nem pra acreditar que isso é uma cena retirada do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque, e assim, é possível até perceber a distinção bastante evidente de Pedrinho, um menino branco e inteligente, né? E o Saci, que é um jovem negro, inadaptável à sociedade, fumante e com a perna só. Seria esse o símbolo clássico da degeneração da miscigenação? Conseguimos trazer aqui no podcast um resumo bem em síntese mesmo do que foi socialmente o Brasil após a proclamação da República. Quais impactos trouxeram essa questão de urbanização, essa questão de higienização. E como já dissemos, foram para além de processos estruturais, mas processos mesmo que deram um significado até hoje ao que é a nossa sociedade. Então, pensar no Monteiro Lobato e nas obras dele dessa forma é o que nos cabe uma crítica, que é o que tentamos trazer, né, hoje, porque na nossa infância a gente nunca pensou desse modo, mas fazendo uma releitura de o que foi, como foi, e da tese eugenista em si, essa coisa da política do embranquecimento por trás da vinda dessa mão de obra branca, a gente começa a reler essa obra de outras formas. Monteiro Lobato era um autor que conseguia perpassar as suas histórias infantis na sociedade naquela época, e tem-se até, alguns pesquisadores falam que alguns livros dele
eram para começar a enraizar nas crianças essa coisa da eugenia, essa coisa do que é bom, do que é puro. Então, como a Alicia traz, o Saci seria um símbolo dessa degeneração, porque é um ser que ele não se adapta à sociedade, é um ser que ele vive nas florestas, é um ser deficiente, pejorativamente a gente pode dizer que é um ser defeituoso, porque não tem uma perna, não que pejorativamente dizendo, e fumante. Então, cabe-nos uma percepção clara de que isso foi realmente um fato comprovado que Monteiro Lobato traz. Então, não teria outra forma de estudar historicamente esse processo sem ter acesso às obras desse autor, um autor popular. Por isso, escolhemos trazer para poder começar a reler toda essa estrutura social que foi delineada após o processo de proclamação da República. Esperamos que tenhamos contribuído com a criticidade e com a bagagem histórica de vocês no podcast de hoje e até a próxima! Sou mulata brasileira, sou dengosa feiticeira, a flor do maracujá, a flor do maracujá.